Neymar é um dos jogadores que mais divide opiniões na história do futebol mundial, mas é inegável que ele é o principal jogador brasileiro dos tempos modernos, e isso devido ao enorme sucesso que alcançou na sua carreira essa que divide muitas opiniões, como citado anteriormente. E a questão da vez é sobre qual foi o auge da carreira de Neymar. Bom, alguns mais ousados dizem que o seu auge foi no Santos. Eu até entendo quem tem essa perspectiva, afinal nessa época o Neymar era bastante irresponsável no bom sentido da coisa. Apesar de ser conhecido dentro do Brasil, ele ainda não era uma estrela mundial, então não tinha tanto pelo que zelar, não tinha tantas preocupações fora de campo, não tinha tantas preocupações com imagem, questões disciplinares, haters, críticas, nada assim. Era só um garoto surgindo, na época uma imagem intacta, praticamente ninguém criticava ele. E por estar surgindo, ele também ainda estava aprendendo, entendendo e descobrindo muitas coisas. Então ele parecia até mais leve, mais ousado do que nunca. Isso reflete sim dentro de campo. Muito provavelmente o Neymar mais leve de todos tenha sido o do Santos. É por isso que dá aquela impressão de que a fase mais divertida de ver o Neymar jogar foi lá. Não é à toa que em 2020, quando teve a questão do Ney Day, todo mundo se rendeu ao Neymar, todo mundo queria que ele voltasse a fazer o corte moicano justamente para lembrar aquela época. Isso não é por acaso. Então sim, é possível que os lances mais marcantes do Neymar em questões de estética tenham sido sim no Santos. Mas outro ponto importante levantar aqui é que o nível dos seus adversários também tem influência nisso. O Neymar já era um dos melhores jogadores do mundo, mesmo atuando dentro do Brasil. Ele só estava no Santos porque queria. Se ele quisesse ir para qualquer clube da Europa, ele já poderia ter ido bem antes de quando ele foi para o Barcelona em 2013. Ele já era um jogador de nível mundial atuando na América do Sul. Então o futebol brasileiro não era um grande parâmetro para ele. A grande prova disso é que ele chegou a ganhar o prêmio All Concours da revista Placar, que impedia que ele disputasse o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, porque ele estava acima de todos os outros e sempre ia ganhar. E uma coisa que é importante lembrar é que, tirando o Neymar, apenas o Pelé conseguiu esse feito. Então, sim, o Neymar no Santos estava muito acima de todos os outros. Apesar de ter bons times, bons jogadores, ele estava muito acima de todos. Uma coisa é enfrentar os defensores do futebol brasileiro, outra coisa é enfrentar os defensores do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Liverpool, enfim. De qualquer modo, ele estava sim muito acima do futebol sul-americano, tanto que chegou a ficar entre os 10 melhores do mundo jogando no Santos. Quem você consegue imaginar fazendo isso dentro do futebol brasileiro hoje? É praticamente impossível, ele estava muito acima de tudo mesmo. Vale lembrar que quando o Neymar surgiu em 2009, o grande astro do futebol brasileiro era o Ronaldo Fenômeno, que já estava bem longe do seu auge e não conseguia nem ser titular no futebol italiano, mas quando voltou para o Brasil, simplesmente fez o que quis dentro das circunstâncias possíveis. Então, em outras palavras, não tem como o auge do Neymar ter sido no Santos. Apesar de ter sido fantástico, foi apenas um esboço do que ele ainda viria a ser. E é fato que a sua consagração de vez foi na Europa. Se ele tivesse ido para o futebol europeu, não dado certo e voltado para o futebol brasileiro, ele seria um jogador bem menor do que é agora. Isso é inegável. Fora que dizer que o auge dele no Santos, apesar de toda a boa intenção, é até uma espécie de desrespeito com o próprio Neymar. Seria como dizer que a sua carreira não progrediu, que o seu auge foi ainda no começo, nos seus primeiros 2 ou 3 anos. E depois ele só caminhou para trás, nunca conseguiu alcançar o nível que ele tinha no início. E sinceramente, um jogador dessa relevância não pode ter essa visão das pessoas. O próprio Neymar disse que o seu auge foi no Paris Saint-Germain, e isso é verdade, mas não exatamente. Bom, se tratando de técnica, isso é praticamente um fato. Uma coisa que não pode ser esquecida é que o Neymar se transferiu para o PSG ainda com 25 anos, ele ainda era bastante jovem. Apesar de ser muito bom, com 25 anos o jogador ainda está em uma fase de desenvolvimento, ele ainda tem coisas para aprimorar. Então quando o Neymar foi para o PSG, ele ainda estava se desenvolvendo em algumas coisas. Como o próprio Neymar disse, onde ele amadureceu foi no PSG. E é fato, no PSG ele chega como ponta esquerda, mas depois ele vai migrando para outras funções, passando a jogar até um pouco mais recuado, povoar mais outros espaços do campo, atuando mais por dentro, jogando mais como construtor de jogadas, muitas vezes se sacrificando para que o Mbappé pudesse brilhar e ter os maiores números de gols. Até voltando para marcar, se sacrificar nesse aspecto mais tático, o Neymar também fez muito no PSG. Então lá ele se tornou um jogador mais completo, tecnicamente mais refinado do que nunca. Mas uma coisa que temos que concordar é que
Se o Neymar só tivesse tido sua passagem pelo Santos e pelo Paris Saint-Germain, ele seria bem menor do que ele é agora. O que implica que o seu auge não foi em nenhum desses dois clubes, e sim no Barcelona. Sim, no PSG ele se desenvolveu completamente. O PSG é a versão definitiva do Neymar. Porém, no Barcelona, apesar de ainda estar se aprimorando em algumas coisas, foi aonde ele atingiu o ponto mais alto da sua carreira e onde de fato ele se consagrou. O Neymar que mais vai ser lembrado para a história do futebol não é o Neymar do PSG, nem o Neymar do Santos, é o Neymar do Barcelona, especialmente nas últimas 3 temporadas, que é quando o MSN foi composto. Ali é o Neymar mais memorável da história do jogo. Em termos de técnica, ele pode sim ter se tornado mais no PSG, mas em termos de tamanho, a sua grande explosão para a história foi no Barcelona. Ali é onde ele se tornou de fato um jogador histórico, onde alcançou seus principais títulos, seus principais feitos, e embora no PSG ele tenha tido moralmente um status de protagonista, enquanto no Barcelona isso pertencia ao Messi, ele também mostrou no Barcelona o seu papel e a sua capacidade de protagonista. Porque quando o Messi se machucava, era o Neymar quem carregava tudo nas costas, fazia diferença e fazia o Barcelona nem sentir a falta do Messi. E em alguns momentos chegou até a ofuscar o próprio Messi dentro de campo, sendo até mais decisivo do que ele em algumas partidas pontualmente falando. Então o Neymar do Barcelona não é um Neymar caricato, que só foi atingir o seu grande nível no PSG. Não, no Barcelona ele já era extraordinário, só que ainda muito novo, ainda tendo que aprender algumas outras funções que foi no PSG onde ele desenvolveu. Mas no Barcelona foi a sua versão mais histórica. Foi lá que se tornou o terceiro melhor do mundo, foi lá que se estabeleceu como campeão da Champions League, artilheiro empatado com Messi e Cristiano Ronaldo, fazendo gol na final, fazendo 7 gols no mata-mata. Também foi no Barcelona onde ele enfrentou grandes adversários com maior frequência. O Campeonato Espanhol estava no auge naquele tempo. Além de Real Madrid, Atlético de Madrid, também tinha o Sevilla, que dominava a Europa League ano sim, ano também. Então, apesar de não ser um gigante europeu, era talvez o principal clube entre os intermediários naquele tempo. Isso sem contar outros clubes tradicionais que tinham no Campeonato Espanhol. Enquanto no Campeonato Francês, pelo PSG, o seu principal adversário era o Olympique de Marseille, que, apesar de ser um grande clube, não ganha nada há mais de 10 anos. Claro que também tinham outros bons times, como Mônaco, Lyon, mas muito longe dos brilhos de outras épocas. Dito tudo isso, o Neymar mais divertido de se ver jogar pode-se dizer que tenha sido no Santos. A versão final dele como jogador foi no PSG, mas o grande Neymar foi o do Barcelona.